Olá, turminha do terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero ver se todo mundo está presente na aula de hoje, tá? Pois eu estou ao vivo e eu vou observar quem está prestando atenção e quem está assistindo às videoaulas, tá bom? E para iniciar a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos lembrar qual foi o gênero textual de segunda. Alguém lembra? Ah, eu vi alguém falando biografia. Isso mesmo. Na língua portuguesa, nós estudamos na segunda sobre a biografia. Quem lembra as características de uma biografia? Alguém está lembrado? Isso mesmo. Exatamente. Estou ouvindo alguém falando que precisa ter o nome da pessoa, precisa ter o nome dos familiares, a profissão, alguma coisa que já fez de importante para a sociedade. Então, essas são uma das características, tá bom? E na aula de hoje, nós vamos estudar um gênero que se encaixa muito bem com a biografia. É a autobiografia. Já ouviram falar? O que é uma autobiografia? Não vai mudar muito o contexto de uma biografia, tá? A autobiografia, como o próprio nome diz, ela é escrever sobre si mesmo. É quando eu conto a minha história para alguém. Então, é a minha autobiografia, eu contando, eu mesma contando a minha história, tá? E o que contém uma autobiografia? Uma autobiografia, o próprio autor narra acontecimentos da sua vida, é o que eu acabei de falar. A própria pessoa, ela narra acontecimentos da vida. Esses acontecimentos, eles podem vir desde o início que você nasceu até os dias atuais, certo? E numa autobiografia, tudo é escrito na primeira pessoa. Como assim, tia, na primeira pessoa? É quando a gente usa o eu, o minha, tá? Então, estou usando a primeira pessoa. Como é uma autobiografia, então é o eu que está mais presente. Eu sempre uso o eu. Eu, Keila Corrêa, sou professora na Escola Constância de Souza Muniz. Comecei a minha profissão com 17 anos de idade. Estou até os dias atuais ensinando, lecionando na turma do terceiro ano A, terceiro ano C, e assim vai. O autor vai contando a sua história, entendeu? E os verbos, eles vão ficar no passado, porque também eu vou contar coisas que já aconteceram, tá? Então, as palavras que eu vou usar são palavras que já aconteceram. E o verbo, como vocês sabem, é aquele que dá o sentido de uma ação. São as ações, são as coisas que eu fiz algum tempo atrás. Numa autobiografia, o texto ele é narrativo. Como a própria palavra diz, eu estou narrando a minha história, certo? A narrativa ela acontece de uma forma bem detalhada, ok? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos lembrar um pouco sobre a biografia. A biografia ela não muda muita coisa da autobiografia, tá? As características elas são quase as mesmas. Então, o que vai mudar aqui é que o autor ele narra cronologicamente a vida de alguém. Cronológico é desde o dia e o ano, e pode até colocar a hora em que a pessoa nasceu até o dia da sua morte. Então, é cronologicamente. Conta quando a pessoa nasceu, conta quando a pessoa é criança, quando é adolescente, na fase adulta.
e até mesmo na fase da velhice e a sua morte. Então, vem todo o cronograma, né? Então, é cronologicamente a história é contada numa biografia. Mudou um pouco da autobiografia, certo? E na biografia é escrita em terceira pessoa. Como assim em terceira pessoa? É quando uma outra pessoa conta a minha história, a história de uma celebridade, a história de uma outra pessoa, ok? Não sou eu falando sobre mim, que é diferente da autobiografia. A biografia é uma outra pessoa contando a história de alguém, certo? Tudo bem até aqui? Entenderam? Alguma dúvida? Os verbos da biografia também ficam no passado, ó. A mesma coisa da autobiografia. Os verbos, eles acontecem no passado, tá? Isso aqui são aquelas palavras que dão o sentido de uma ação, de coisas que aconteceram, ok? E também, igual à autobiografia, a biografia também é um texto narrativo, onde vai narrando a história de alguém. Entenderam? Compreenderam essa diferença, essa pequena diferença entre a biografia e a autobiografia? Então, não muda muita coisa. A única coisa que vai mudar na autobiografia é que ela é escrita em primeira pessoa, ou seja, eu mesmo contando a minha história, tá? E a estrutura de uma autobiografia, que não muda muito da biografia, é que vocês têm que colocar o nome completo, o dia, o mês, o ano em que você nasceu, onde, né? Onde também, onde você nasceu, onde você mora. É interessante que vocês coloquem. Onde está morando atualmente, o nome dos membros da família, pai, mãe, irmãos, né? Pode estar colocando também. E alguma coisa que você fez de importante para a sociedade. Como vocês são crianças, né? Vocês vão colocar coisas do dia a dia que vocês gostam de fazer na autobiografia. Ah, eu já dei a dica. Então quer dizer que o nosso objetivo de hoje, gente, é conhecer e produzir a sua autobiografia. Como vocês já conheceram, já sabem como é a estrutura de uma autobiografia, então vocês vão produzir uma autobiografia de vocês, contando a história de vocês, tá bom? E para isso vocês vão usar o livro Caderno de Atividades, volume 2. Nós vamos usar o volume 2 na página 169 e 170. Na página 170 tem algumas linhas somente, então essas linhas também têm que ser usadas. Eu não quero que vocês usem somente uma, duas ou três linhas para contar a história de vocês, não, tá? A autobiografia. Vocês vão ter que escrever bastante coisa, usar todas as linhas da página 169 e 170 para contar a autobiografia. Tudo bem até aqui? Compreendido? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então, beijos, até a próxima aula. Qualquer coisa, perguntem no privado, tá? E eu vou estar observando a letra de vocês. Façam a letra bem organizada para que eu possa ler direitinho, tá? Tem gente que faz de qualquer jeito e eu não consigo ler. Então, eu vou observar a pontuação, que nós já estudamos sobre isso, tá certo? Vou ver os parágrafos, como vocês vão estar organizando o texto de vocês. Tudo isso eu vou estar observando. Então, não vão fazer um texto de qualquer jeito, escrevendo qualquer coisa, não. Pode pedir a ajuda da mamãe para estar lhe ajudando, para estar
orientando você e lembrando de alguns acontecimentos da sua vida, tá bom? Escrevam e enviem no privado, ok? Beijão da tia e até a próxima aula.